Um grupo de líderes do Senado decidiu adiar a reunião da CCJ que votaria o relatório da reforma. A discussão, então, fica para a próxima semana. Segundo a assessoria da presidente da comissão, senadora Simone Tebet, não há a necessidade de se mudar a previsão de promulgação do projeto, que foi acertada para 10 de outubro. Ela disse ainda que considerou um erro de estratégia a alteração do calendário na comissão. Abro aspas. Não é o momento de sinalizar qualquer dúvida para a população em relação à reforma da Previdência. Mas como não somos líderes e houve uma determinação dos líderes, cabe a mim apenas cumprir a determinação da mesa diretora. A senadora afirmou que a votação na CCJ deve ser na próxima terça-feira e no plenário já no dia seguinte. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou em levar o projeto a plenário no mesmo dia da aprovação em comissão à noite. Começa com você, Josias, vai lá. Olha, há no Brasil um monstro invisível que conspira contra a ordem e o progresso. É o monstro do mesmo. Esse monstro transforma em recuo qualquer tentativa de mudança. Confirmou-se o que todos suspeitavam. O Davi Alcolumbre é o mesmo disfarçado de novo. Sua missão, descobre-se agora, é reencarnar o Renan Calheiros numa versão mais volumosa. O adiamento da votação da reforma da Previdência, não só na Comissão de Justiça, mas também no plenário, é mais uma recaída arcaica de um legislativo que vinha fazendo pose de reformista. O monstro do mesmo voltou à cena no final de semana. Houve uma grande articulação centralizada pelo Davi Alcolumbre, em que a velha guarda do Senado se entendeu com o centrão da Câmara para colocar em pé uma estratégia que restaure o espírito de corpo da banda investigada do Legislativo. Eles estão querendo encostar o Executivo contra a parede e fustigar o Judiciário. É isso que está acontecendo. O estopim dessa volta do mesmo foi a batida policial de busca e apreensão que foi feita pela Polícia Federal na semana passada no gabinete do líder do Bolsonaro no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho. Uma coisa que foi autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é da ala lavajatista do Supremo, e festejada em silêncio pelo Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato. A questão é perceber que no lugar da votação da Previdência foi colocada uma sessão do Congresso Nacional em que serão apreciados os vetos que o Bolsonaro aplicou à lei do abuso de autoridade e um projeto que abre um crédito extraordinário de 3 bilhões de reais. Numa votação, essa banda arcaica do Congresso vai derrubar os vetos ou alguns dos vetos que o Moro sugeriu ao Bolsonaro no projeto de lei sobre abuso de autoridade. Na outra votação, os parlamentares vão providenciar o dinheiro para que o Palácio pague as emendas orçamentárias que foram prometidas aos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência na Câmara. O monstro do mesmo é implacável, ele tem a grandeza da vista curta e a nobreza do interesse mesquinho. E esse monstro está transformando Davi Calheiros Alcolumbre numa espécie de conto do vigário, no qual o grupo de senadores que defendia a renovação das práticas no Senado caiu. Fala, Vera. Foi toda uma coisa orquestrada num jantar na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do qual participaram senadores de diversos partidos, do Centrão ao PT. Só não estiveram ali aqueles do grupo da renovação do Senado e outros do PSDB, como o senador Tasso Gereissati. E se combinou fazer um ataque em várias frentes, tendo o que eu chamei hoje num post de reforma da Previdência como refém, né? Ela foi tirada primeiro do plenário e depois até da CCJ, adiada, enquanto o Senado cuida dos seus interesses corporativos. O que foi o que juntou, né, o amálgama desses senadores foi a busca e apreensão determinada pelo Supremo sobre o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho. Então, a partir disso, eles se tomaram ali em brios pelo colega e fizeram até uma marcha meio ridícula até o STF para exigir a cassação da liminar e da busca e apreensão e dos seus efeitos, portanto, e também suspenderam todas as discussões da reforma. Além do veto à lei de abuso de autoridade, colocaram na pauta dessa sessão que acontece hoje no Congresso um crédito suplementar de 3 bilhões, quando já não tem dinheiro para nada. Esse crédito vai sair de remanejamento de outras áreas para atender as emendas parlamentares. Então tem-se aí o Senado, na mesma maneira com que a Câmara se mostrou na semana passada, bastante descolado das verdadeiras prioridades do país. A aprovação da reforma da Previdência é algo
que não deveria poder esperar nenhum dia e nenhuma circunstância tão específica quanto essa. Uma pauta que já está, uma pauta que já está pacificada na sociedade, a sociedade já aceitou, a gente já contava com a sua conclusão até 10 de outubro, e se você fica postergando dessa maneira, você já joga com um imponderável, não se sabe mais quando ela vai ter a sua aprovação final. Um absurdo, algo que a gente tem de lamentar e tem de execrar esse tipo de conduta por parte dos senadores. Você, Constantino? Pouco a acrescentar, é preocupante, acho que tem que ter uma pressão da sociedade, porque a sensação que fica é que os bichos do pântano, né, da velha política, entenderam a urgência, a necessidade de aprovar a reforma da Previdência, porque senão vai faltar recurso, senão o Estado quebra de vez, e aí mata a galinha dos ovos de ouro. Mas é isso aí, não quer muito mais do que isso, não é um espírito patriótico, público, nada disso. É uma questão de sobrevivência, a imensa maioria, as velhas figuras da política, e aí depois usa isso, inclusive, como chantagem, como moeda de troca, para garantir, então, a asfixia da Lava Jato, a impunidade. O estopim, claro, o grande pretexto foi essa questão da ação da Polícia Federal dentro do Senado, né? Dizendo, inclusive, que achou material ali importante, aí já gerou uma confusão também, porque os senadores querem impedir o uso disso, o Dias Toffoli vai ter que dizer se pode ou não pode, o Barroso que autorizou. Então, enfim, há uma disputa nos bastidores aí de poder, né? E eu cheguei a comentar aqui na semana passada que quando os poderes e as diferentes esferas estavam em situação de tensão entre si, eu não achava isso necessariamente ruim. Pelo contrário, quando todos estão num grande pacto, é que eu acho que a sociedade é que foi atingida. Quando um está brigando com o outro, sem ser necessariamente uma crise de grande monta, isso é um mecanismo de peso e contrapeso da democracia fundamental. Agora, o risco qual é? O risco é acontecer que nem aquela cena do Bastardos Inglórios, onde um está apontando a arma para o outro, daqui a pouco começa a atirar e atira todo mundo e morre todo mundo, né? Um suicídio coletivo. Então, a preocupação que eu vejo com essas movimentações, um tentando avançar um pouco mais e mostrar sua autonomia, ou então impor um certo limite ao outro que atropelou e fez o que ele considera que foi indevido, é realmente um enfraquecimento geral das instituições e das reformas necessárias que tem aí em pauta, né? Então, esse tipo de coisa é preocupante, a sociedade tem que estar de olho, porque temos que partir sempre da premissa que essas figuras que dominam ainda a política seguem um mecanismo de incentivos muito diferente daqueles que pessoas mais românticas têm da política. Eles estão lá para tirar o deles da reta. E a gente sabe que muitos têm, inclusive, rabo preso. Então, tem que ter pressão da sociedade, senão as reformas não vão sair e a Lava Jato será morta.